Essa é mais uma edição da feira. E vamos ter a alegria de receber a Conceição Evaristo, né, poeta, escritora, ensaísta, pesquisadora. A Conceição Evaristo, que tem um conjunto imenso de obras, né, e dispensaria assim uma apresentação extremamente formal. Mas eu vou, de maneira muito en passant, falar um pouquinho sobre a Conceição, né? Então, a Conceição tem vários livros publicados, contos, tem romance, tem poesia. Em 2015, foi a professora Conceição Evaristo recebeu o Prêmio Jabuti pelo livro Olhos d'Água. 2017 foi homenageada com a ocupação Conceição Evaristo pelo Itaú Cultural, tem e além disso uma série de outros prêmios. Conceição tem as suas obras publicadas na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Não sei se eu esqueci se há outros países. Foram essas. É uma alegria imensa. A gente estava aqui numa espécie de make-off e a Conceição falou que já havia vindo ao Mato Grosso do Sul antes para um evento de literatura, então essa é a segunda vez. E a gente gostaria que ela voltasse uma vez mais, pelo menos, gostaríamos que voltasse várias vezes, mas pelo menos uma vez mais, de uma maneira presencial, né? Então, na realidade, eu estou bem feliz e também estou bem nervoso. Eu já queria chamar todos os vizinhos para vir aqui, gritar pela janela para vir ouvir e ver a Conceição, mas devido ao momento que a gente está vivendo, eles só vão poder ver depois da gravação, né? Então, a Conceição Evaristo é uma escritora contemporânea, né? É uma escritora brasileira, negra, extremamente importante e urgente. Conceição Evaristo, eu diria que ela é urgente. Conheci a Conceição Evaristo em 2014, conheci assim a minha ex-orientadora do doutorado, fez um comentário sobre a Conceição, que ela já conhecia alguns anos antes, e eu fui procurar as obras da Conceição e, coincidentemente, digitei na internet e apareceu lá Vozes Mulheres, Vozes Mulheres. E eu li aquele poema e pensei, gente, como é que eu não conheci essa escritora antes? Se alguém perguntasse para mim, Conceição, capaz que eu até mentisse que eu já te conhecia, de tão potente e tremenda que foi aquele poema. Bom, feitas esse preâmbulo aqui, Conceição, as perguntas já estavam prontas porque o evento foi adiado, né? Então as perguntas já estavam prontas. Mas eu preciso começar com uma pergunta que é urgente, que é latente, né? A crítica literária fala que a literatura não tem um compromisso com a realidade, com a sociedade, com a antropologia, por isso que o texto literário é um texto autônomo por excelência, né? Tá certo? E aí, Conceição, mas a literatura é sempre um gesto político, sempre um gesto político. E a impressão que eu tenho é que você leva isso assim à última consequência. Então, essa semana que passou, houve aquela tragédia, aquela chacina no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Quando eu estava vendo aquela notícia, imediatamente eu lembrei do penúltimo conto de Olhos d'Água, a gente combinamos de não morrer. E eu fiquei pensando, a Conceição é uma espécie de oráculo. Ela já havia previsto o que acontece, o que vem acontecendo no Brasil há muitos anos. Então, Conceição, para a gente começar, gostaríamos que você falasse da sua poética, do conjunto de sua obra, da sua existência,
da sua existência escritural enquanto uma obra política. Boa tarde a todas, a todos e a todos. Muito obrigada pelo convite, pela recepção, e Mato Grosso do Sul me aguarde. É interessante que esses dias também, ouvindo, né, o doloroso acontecimento daqui do Rio de Janeiro, eu pensei muito também, justamente, em A Gente Combinamos de Não Morrer. Pensei num poema meu que está em Poema da Recordação e Outros Movimentos, Certidão de Óbito, isso, Certidão de Óbito. Pensei em Zaida Esqueceu de Guardar os Brinquedos, que está em Olhos d'Água, e me lembrei que há uns tempos atrás eu recebi Isso, tem todos, tem todos. A exceção do último, Conceição, que eu ainda não consegui. História para ninar, Canção para Ninar Menino Grande. Vamos Esse eu fazer ainda não sei. uma segunda edição. É ótimo. E aí eu me lembrei também justamente, Jair esqueceu de guardar os brinquedos. E me lembrei que há uns tempos atrás, uns 10 anos ou mais, quando eu lancei Jair esqueceu de guardar os brinquedos, ainda em Cadernos Negros, uma leitora me escreveu muito chateada, eu acho que era uma menina jovem, e ela dizia que ela não pensava que uma pessoa que tivesse uma aparência, um jeito tão terno como eu, poderia escrever o conto Zaida esqueceu de guardar os brinquedos. E a moça estava muito brava comigo, muito brava. Eu não respondi, entendi até a decepção dela, a dor dela, porque não é fácil escrever Zaida esqueceu de guardar os brinquedos. Escrever A Gente Combinamos de Não Morrer é muito doloroso. Pode parecer uma contradição para quem olha de fora, mas o personagem do Orvi era um homem extremamente amoroso. Ele sabe do que vai acontecer com ele, não vou dar spoiler, ele sabe o que vai acontecer com ele e ele pensa na mulher amada e no filho. Ana da Venga era um homem extremamente amoroso. Então, existe essa humanização desses sujeitos, né, que a sociedade não cria como humanos e que eles têm comportamentos mesmo que permite esse tipo de dúvida, mas eu acho que não sei porque há eu tenho, e acho que a literatura, né? Eu acho que a literatura tem essa capacidade também de perceber a sutileza ou de perceber as próprias contradições as próprias contradições do sentimento humano. Então, ao mesmo tempo que um conto ele pode se debruçar profundamente sobre um sujeito extremamente individualizado, ela se debruça sobre a sociedade. Não é? Eu acho que o meu histórico ancestral, o meu histórico como pessoa descendente de povos que foram escravizados, isso me deixa muito antenada com esse entorno, né? Eu acho assim, o meu lugar de pertença social não me deixa dormir. Eu não posso fazer uma literatura para divertir determinados grupos sociais. É por isso que eu afirmo com muita ênfase, né? A nossa escrevivência não é para adormecer da Casa Grande.
e sim para acordá-los dos seus sonhos injustos. Então, eu creio que o discurso literário, quer queira ou quer não, ele acaba cumprindo uma função política, ou para criar consciência, ou para adormecer, ou para despertar, ou para adormecer. E aí eu opto pela construção do discurso que vai despertar consciência, ou que vai incomodar. Que lindo. Conceição, então a impressão que eu tenho é que você, no conjunto da sua obra, na sua prática, eu li em algum lugar, eu não me lembro mais, eu orientei alguns trabalhos com a sua obra, então eu li em algum lugar, não sei se foi no próprio livro ou em um texto que alguém escreveu sobre você, ou você mesma dizendo que há um engasgo. Quando a gente lê o seu texto provoca no leitor um engasgo, né? Um engasgo, um nó na garganta e provoca mesmo. Porque quando eu leio Vozes Mulheres, eu me emociono. Eu já li uma infinidade de vezes nas aulas, com os alunos, sozinho, para minha mãe. E esse engasgo vem, é um engasgo que eu não sei explicar para você, mas ele vem e fica aqui. Então, a impressão que eu tenho, então, é que com a produção desse engasgo, você convoca o leitor, você convoca, você chama o leitor às falas, seja o leitor branco, seja o leitor negro, para justamente falar dessa questão da sua ancestralidade, dos povos marginalizados, eu acho que você está se referindo aos povos pretos. Então, você poderia comentar para a gente um pouquinho sobre essa convocação que você faz, e não é uma convocação só para os seus, é uma convocação na geral. Eu me sinto convocado por você quando você diz, olha, o que acontece com a Maria da Venga, olha o que acontece com as personagens da A Gente Combinamos de Não Morrer, olha o que acontece com as personagens da Ponce A. Vicens, que coisa mais linda quando o seu narrador diz que a escravidão nunca acabou de fato. Então, comenta para a gente, Conceição, sobre essa convocatória. E eu fico feliz que essa convocatória ela existe, né? E acho que essa convocatória, de certa forma, ela neutraliza ou ela contrapõe a determinadas vozes críticas quando dizem que não há literatura de mulheres, não há literatura de homoafetivos, não há literatura de negros, não há literaturas indígenas, porque a literatura ela é universal. E é uma fala muito pobre, né, nesse sentido de pensar que a literatura, porque até quando se fala da literatura universal, supõe-se um modelo, né, e esse modelo é um modelo de preferência europeu e é o modelo do homem branco, né? Exato. E quando uma literatura criada, que eu afirmo que todo texto meu é extremamente marcado pela minha condição, pela minha experiência, pela minha vivência, pela minha subjetividade de mulher negra brasileira, né? É atravessado por isso. E quando essa literatura é atravessada por isso, essa literatura que nasce de uma experiência tão específica, convoca tantas pessoas e as mais diferenciadas pessoas, eu acho que aí sim, então a gente pode, aí eu ainda brinco, então aí sim, a gente pode pensar numa literatura universal, não é? Porque é uma literatura que convoca, ela explicita a humanidade de determinados sujeitos que são considerados sub-humanos e convoca a humanidade do outro, né? Porque também acho que quando você percebe a sua humanidade, a sua humanidade ela se torna perceptível até para você mesmo quando você tem esse encontro com o outro. E nisso eu acho que há dores desses sujeitos que foram subhumanizados, essas dores elas precisam ser explicitadas, porque há uma responsabilidade, eu acho que há uma responsabilidade
no social, né? Eu acho que os grupos sociais, ou o grupo social que foi responsável, do mesmo jeito que eu carrego uma ancestralidade relacionada aos povos que passaram por processo de dominação, eu carrego esse histórico. A sociedade brasileira carrega um histórico de escravização e de, não só em relação aos povos africanos, mas em relação aos povos indígenas, né? A sociedade brasileira, ela tem uma dívida, né? A nação, a nossa nação é criada sob o signo da violência. E eu acho que a literatura é o lugar de explicitar. Pode ser o lugar, não é obrigada a ser, não, mas pode ser um dos lugares de explicitação dessa dor, né? Exato. Conceição, na Flip de 2017, foi a primeira vez que eu vi você pessoalmente, né? E foi, foi quando eu consegui o autógrafo que está no Poemas da Recordação. E eu me lembro que a mesa foi organizada, foi coordenada pela Ana Maria Oliveira, né, que escreveu... Ana Maria Gonçalves. Isso, Ana Maria Gonçalves, que escreveu Um Defeito de Cor, foi linda a organização dela. E você disse duas coisas que me marcou muito. A primeira me deixou arrepiado, foi quando você começou. Você disse assim, esse lugar, depois de toda a fala da apresentação da Ana Maria Gonçalves, você disse assim, esse lugar aqui não é da Conceição Evaristo. Esse lugar é nosso, por direito. Aí eu vi você convocando todo mundo que quer ser partícipe da literatura. Essa foi uma coisa que me chamou muita atenção. E uma outra coisa que você disse foi assim, o homem negro, ele se equipara a um homem branco, e se não for assim que você disse, Conceição, você pode me corrigir, porque eu me lembro mais ou menos. O homem negro se equipara ao homem branco no machismo. E aí eu percebo, Conceição, que essa sua fala, é uma fala para mim que já é uma fala teórico-crítica sobre a sua própria obra, essa fala ela se alastra por todo o conjunto da sua obra, por todo o seu projeto estético. E a impressão que eu tenho, Conceição, é que você não perdoa ninguém. Você não perdoa o branco pelo racismo, você não perdoa o branco pela escravidão, você não perdoa o branco pela uma das maiores vergonhas que acontece no Brasil, né, que é o que ainda fazemos com o povo preto. E a sua obra é extremamente ambivalente, mas você também não perdoa o próprio negro, o próprio preto. Vide o Luandir, vide o da Venga. Se você me permitir, eu quero ler um fragmentozinho do Ana da Venga. E diz assim, eu abro as aspas para a rainha Conceição Evaristo. O que ele gostava mesmo era de ver o medo, o temor, o pavor nas feições e nos modos das pessoas. Quanto mais forte o sujeito, melhor. Adorava ver os chefões, os manda-chuvas se cagando de medo. Eu fecho as aspas. Então, Conceição, nesse sentido, eu queria que você falasse para a gente como que é esse caráter ambivalente da sua obra, porque parece que você recebeu um e-mail de uma pessoa dizendo, olha, não é bem assim, ou como que uma pessoa tão doce pode escrever sobre isso? Como que se dá essa questão na sua obra, Conceição, essa ambivalência? Esse não perdão não é na concepção judaico-cristã de perdão, mas no perdão filosófico, de deixar as feridas sempre abertas. Certo. E você levanta uma questão que eu coloco, mas eu quero colocar com certo cuidado. E, por exemplo, quando eu traço o personagem negro, né, como da Venga,
e tem ali, né, da Venga, inclusive, um dos momentos do conto da Venga, ele é um sujeito que não, a gente não falava naqueles termos ainda, quando publiquei o conto, mas da Venga, ele é autor de um feminicídio, né? Ele manda matar uma mulher. Mas o que acontece também? Da Venga, ele se humaniza através de Ana, né? Quando ele se apaixona por Ana, ele se humaniza. Aquele conto Maria também tem um sujeito ali que é o que eles chamam de marginal, e o momento que ele se humaniza é quando ele pergunta pelo filho, né? Ele manda, antes de ele levantar para um assalto, ele manda um abraço e um beijo para os filhos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não, em Submissas Lágrimas de Mulheres, os homens não são perdoados. Só o último conto em que tem um homem, e me incomoda até, é isso. O último conto, o personagem que vai masculino, que tem uma boa passagem junto com as mulheres, aparece no último conto e até me incomoda porque o personagem é um personagem branco, é um homem branco, mas eu não tinha como mudar aquele conto porque senão não seria. Eu queria dizer de uma família negra acolhendo esse homem branco. Eu tenho em Ponciá Vicêncio, né? Tem o Luandino, Luandi, que se mira no soldado, esqueci o nome do soldado Nestor, e o soldado Nestor, inclusive, é muito duro com a Belisa, né? Isso. É muito duro com a Belisa, que é a que depois vai para a zona de prostituição. Exato. Como a minha preocupação, e eu tenho falado muito disso, eu tentei, inclusive, recuperar o lugar desse homem, ou mudar o olhar para esse homem negro, em Canção para Ninar, o Menino Grande. Porque quando eu falo que o homem negro ele se equipara ao homem branco no machismo, na verdade, o resto dessa colocação minha, né, o que falta nessa colocação é o seguinte: o único momento na sociedade brasileira que o homem negro se equipara ao homem branco é na hora dele exercer o racismo. Tá? Porque fora disso, o homem negro, e eu faço isso como a crítica, porque se o homem negro tem a ilusão que na sociedade brasileira ele está no mesmo patamar que o homem branco, ele não está. A não ser na hora de praticar, a não ser na hora de se portar de uma forma machista. Porque fora disso, se a gente for trabalhar com o imaginário, né, com o imaginário corrente, a mulher ela é subjugada pelo homem porque ela seria a passiva. Isso estou chamando a atenção no imaginário corrente, né? O homem é o sujeito ativo, a mulher é o passivo. Então, o sujeito ativo ele tem a prepotência, o direito, o comando sobre o passivo, que seria a mulher. Isso no imaginário comum, né? Porque na prática não dá para a gente viver com esse imaginário, embora muitas pessoas ainda pautam as relações dessa forma. Ora, isso eu estou repetindo a fala aqui da escritora moçambicana Paulina Cisiane. Paulina Cisiane tem uma análise muito interessante que ela vai dizer o seguinte: nas sociedades colonizadas, o homem negro
dentro desse imaginário, o homem negro é o passivo, porque quem exerce o comando é o homem branco. Entende? Então, nas sociedades colonizadas, nas sociedades que passaram por processo de escravização, nas sociedades em que o poder está na mão do branco, o homem negro, em determinados momentos, diante do homem branco, ele se equipara à mulher, porque ele está na posição, ele está numa posição em que ele é o comandado. Não é ele que comanda, ele é o comandado. Então, o único momento que o homem negro, numa sociedade, por exemplo, como o Brasil, se equipara ao homem branco, é na hora dele exercer o machismo. Porque fora disso, o dominador, isso que eu quero falar, fora disso, o dominador é o homem branco, não é o homem negro. O homem negro, dentro desse imaginário e dentro dessa circunstância, ele é o dominado. E isso é muito explícito na sociedade brasileira. A morte da juventude negra, o que acabou de acontecer agora no Jacarezinho, quantos homens morreram, inclusive quantos jovens. Então, se é uma posição muito contraditória até e que esse homem negro não percebe. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que o momento que esse homem negro exerce esse poderio dele é um momento muito ilusório. Fora disso, ele não... Por exemplo, se você fala assim, advogados, a grande maioria de advogados, homens, estou falando homens, brancos, reitores brancos, políticos brancos, os artistas de mais proeminência, brancos. Né? O homem negro ele entra também pelas sobras. Então, por que ele vai ser machista? Para quê? Que ele não tem a cumplicidade do homem branco no momento que ele precisa. Ele tem um comando sobre ele. Exatamente. Se torna um passivo como a mulher negra em relação a ele. Conceição Alude acaba de dizer aqui que o nosso tempo está quase terminando. Eu tenho direito a mais uma pergunta, se você me permitir? Pode, né, Lude? Posso, Lude, mais umazinha? Claro, obrigado. Conceição, eu trabalhei com o Ponciá Vicêncio no semestre passado. E o aluno me mandou o texto, a atividade, porque como esse momento que a gente está vivendo, eu sou professor de teoria literária e a gente trabalhou o seu texto, o seu romance, né? E ele me mandou, além da atividade, ele me mandou um presente. Eu conhecia a Ludwig Luna, aquela cantora negra. Sei. Eu não conhecia o último disco dela que tinha uma participação sua, que é você recitando A Noite Não Adormece nos Olhos das Mulheres. E eu havia já usado esse poema inteiro num texto que eu escrevi, e a epígrafe foi esse poema seu. E aí eu fiquei lembrando, bom, a Conceição Evaristo, então, ela tem essa relação com essa cantora, com a Lued Luna, cantando a Nina Simone, aí automaticamente eu já lembro da Sor Johnny, aí eu já lembro da Carolina Maria de Jesus, da sua ancestralidade africana, que você acaba de dizer, que são elementos, Conceição, que eu coloco num lugar, não numa caixa, mas que eu coloco num lugar teórico, porque também talvez eu tenha dificuldade para falar, de falar sem me alijar desse lugar teórico por conta da minha formação. Espero que isso não atrapalhe a nossa entrevista. E aí, Conceição, de repente, é porque eu sigo você na rede social, no Instagram, acompanhei a sua primeira live com a Lud, achei a coisa mais linda, que você gosta de chopp escuro, achei ótimo. E aí, você fez um comentário sobre a Jojo Todinho.
Para mim não era um comentário, para mim era um post-poema, um comentário-poema. E o que eu queria dizer, Conceição, é que você promove um texto dessa envergadura, lançando mão da Sojourner, lançando mão da Maria Carolina de Jesus, da Carolina Maria de Jesus, Nina Simone, e de repente você usa o elemento, vamos dizer assim, vamos emprestar essa palavra, talvez não seja essa, mas é a que está me vindo agora, o elemento pop. O elemento pop. E aí você consegue misturar essas duas coisas para uma produção literária que é carregada de imagens, que é carregada de urgências, que está na pauta de hoje, na pauta de agora. E você pega um show real, um reality show, e traz isso, uma coisa que aparentemente a gente não dá muita importância, mas você transforma isso em poesia. Você podia comentar para a gente dessa sintetização desses elementos, eu diria que erudito pops, ou algo assim, na construção da sua poesia. E me parece, Conceição, que isso não é de antes. Parece que você está... A escritora Conceição começa a brincar mais com esses elementos, brincar no sentido de jogar com as palavras, mais recentemente que antes, pelo conjunto da sua obra que a gente tem acesso. Primeiro que eu acho que para você fazer poesia, para você lidar com a poesia, você tem que estar constantemente sensibilizada. Acho que tem que estar constantemente tocada. Uma das coisas que eu sempre pensava é o seguinte, que quando eu ficasse mais velha, eu tinha muito medo que à medida que fosse passando o tempo, eu ficasse uma pessoa endurecida e que as situações não me emocionassem mais. Pelo contrário, eu acho que a gente vai envelhecendo. Todo o contrário no seu caso, Conceição. Isso, a gente vai envelhecendo e eu acho que mais o mundo te se sensibiliza, te toca, te emociona, até porque você também vai reconhecendo que a sua capacidade de mudar esse mundo é nada, porque quando você é jovem, você tem a força da prepotência, né? Você vai fazer e vai acontecer. Quando você vai envelhecendo, eu acho que é um momento que você se torna mais contemplativo. Eu acho que a poesia, ela pede muito contemplação. E, por exemplo, quando eu escrevi o texto, né, eu fiquei acho que eu fiz uns 3 textos para Jojo Todinho. Eu não conhecia Jojo Todinho. A minha filha que assistia a Fazenda, que me chamou a atenção, e só sei que teve um momento que eu olhei aquela mulher negra, minha semelhante, ali tinha uma cena que ela estava sentada num banco, em algum lugar, e distante de todos os outros participantes. Quando eu olhei e vi a Jojo Todinho, eu me senti tão só como ela. Aí eu falei, a solidão de Jojo Todinho me doeu. Podia até ser que ela não estivesse experimentando aquela sensação, mas eu achei que ela estava experimentando aquela sensação. Quando a solidão de uma semelhante minha me bateu com toda a força, né? Aí veio tudo, né? E veio os 3 dias em seguida, eu escrevi para Jojo Todinho. Quando você diz também que mais ou menos isso, né? Cada vez mais eu vou desenvolvendo isso, né? Porque também escrever, eu sempre falo também, eu posso escrever sobre um cachorro ali na esquina latindo, mas eu não esqueço que eu estou lidando com a arte da palavra. Entende? E assim como o músico,
fica horas e horas treinando a música, assim como um ator, uma atriz ensaia, experimenta as expressões, pensa nos gestos. A escrita pede isso também. Então, eu experimento as palavras, eu escrevo texto, eu leio alto, eu preciso que a palavra me convença, eu preciso me emocionar também com o que eu estou escrevendo. Então, é um trabalho, como é que fala? É um trabalho laborioso, é um trabalho de autoconvencimento mesmo. Se uma cena me emociona, provavelmente essa cena vai emocionar o outro. Eu acho que, antes de tudo, a gente escreve ou a gente vive essas emoções. Conceição, se a cena te emociona, provavelmente emociona o outro. Será que provavelmente essa cena não viraria poesia mais tarde? Vira, Vira. vira, vira. Ótimo. Conceição, a Lud me autorizou mais uma pergunta. Aí a gente já, a última, ela escreveu aqui, mais uma perguntinha. Ela me deu mais uma perguntinha. Lud, Ela está gostando, viu? Pode saber que ela está gostando. Lud, estou te devendo então essa, mais uma perguntinha. A Ludmilla é de literatura também, né? Aham, é isso. A Ludmilla está Teatro, fazendo literatura. pós-graduação e eu escuto ela conversando com você nas lives, Conceição. Conceição, então eu vou mesmo fazer a última pergunta, por conta do seu tempo, a gente sabe da sua agenda, e a última pergunta eu passo para fazer os agradecimentos, né? Conceição, mais uma vez, a segunda vez que eu te vi foi em 2019, na Abralic, na UNB, mas não consegui nenhum autógrafo dessa vez, porque eu já tinha todos os livros e eu não levei para um autógrafo, né? E durante a mesa, Conceição, você falou uma coisa que assim, eu não sei, a sua fala é tão potente, eu não falo isso porque a gente está na entrevista, eu falo isso para os meus alunos sabem, eles estão já desesperados para ver essa entrevista. E parece que fica marcado no nosso corpo. Fica, como diz o Rio do Cosson, professor lá da Federal de Minas Gerais, Conceição, fica incrustado no nosso corpo linguagem. E usando esse termo do incrustado, você disse assim: o meu corpo de mulher negra está incrustado na minha escrita. Então, Conceição, para a gente terminar, fala para a gente dessa criação, porque essa fala tem a ver com o termo conceito, criado por você, desenvolvido por você, que é a Escrevivência, e a gente está se debatendo para entender a sua obra, mais esse conceito, a gente está se debatendo, é a crítica, né? Essa é a nossa função. Comenta então, Conceição, como é esse conceito, Escrevivência, mais isso que você disse na UNB, esses elementos aplicados à sua escritura, ao seu texto. Bom, a escrevivência é uma longa história, né? Então, eu vou saltar um pouquinho e só vou dizer que o termo escrevivência, ele nasce também fundamentado no imaginário histórico, eu não digo nem imaginário, mas no processo histórico em que as mulheres africanas e suas descendentes passaram no Brasil. Quando eu digo a nossa história não é para adormecer-os da casa grande, e sim para acordá-los dos seus sonos injustos, a primeira imagem que me aparece é a imagem da Mãe Preta. A função que a Mãe Preta tinha dentro da casa grande, que era uma mulher que era escravizada até as últimas consequências, né? Desde o corpo, que estava escrito na economia da produção, porque elas produziam, elas cuidavam da casa, e na economia da educação, porque elas que tomavam conta da prole da casa grande, da economia do prazer, porque na hora que o senhor quisesse tomar o corpo de qualquer uma delas, tomava, e elas tinham o corpo, então, escravizados. E eu fico dizendo que elas tinham a fala escravizada. No momento que essa mulher
essas mulheres, dentro do trabalho escravo, chegava um momento que elas tinham de pegar as crianças, levarem para o quarto e contarem histórias, aquele momento de contação de história para elas não era um momento de lazer, era um momento ainda de trabalho sob o signo da escravização. Então, essas mulheres tinham de contar história para a Casa Grande. A nossa escrevivência, quer dizer, a autoria das mulheres negras, tenta borrar esse passado. É como se essa escrevivência quisesse apagar essa imagem. As mulheres, a nossa autoria não é para adormecer da Casa Grande. A nossa autoria é para acordá-los, né? É acordá-los dos seus sonhos injustos. E com diferenças também que a gente pode pensar do ponto de vista de condição material mesmo, né? Porque enquanto essas mulheres escravizadas elas tinham o poder da fala, essa autoria de mulheres negras hoje ela tem o poder da fala e o poder da escrita. E se a gente for pensar também que essa aquisição da escrita para as mulheres foi sempre luta, e a aquisição da escrita para as mulheres negras foi uma luta maior ainda, aonde eu digo, as mulheres brancas dizem que escrever é um ato político. Eu digo para as mulheres negras, escrever e publicar é um ato político. Exato. Tanto é que muitas de nós bancamos as nossas publicações. Então, quer dizer, todo esse processo histórico, toda essa condição histórica não se desvencilha, inclusive até do que eu concebo como literatura, não se desvencilha daquilo que eu escolho para ler, não se desvencilha daquilo que eu escolho para escrever. Então, a minha escrita ela está profundamente contaminada por essa experiência histórica, por essa memória histórica. Eu não fui... Eu tenho uma memória da minha avó, que é filha do meu avô, que já era filho do ventre livre. Então, essa herança histórica, ela marca a minha literatura. Essa herança histórica que, consequentemente, me colocou também num grupo social, né? Que é o grupo das classes populares. Se os meus antepassados tivessem tido uma outra condição, eu estaria provavelmente, o meu local de pertença seria outra. Então, tudo isso, desde essa memória histórica, essa herança histórica, essa herança ancestral, essa minha experiência de ter vindo das classes populares, né? Essa minha experiência com a pobreza, isso tudo potencializa a minha literatura. Quando eu paro para escrever, eu não me livro disso, né? E isso vai marcar, inclusive, a temática que eu quero desenvolver, o vocabulário que eu quero usar, a estética, porque uma das coisas que eu mais procuro é que meu texto escrito se assemelhe o mais possível de um texto oralizado. Isso, para mim, é uma perseguição dura, entende? A gente combinamos, Conceição. Hã? Combinamos, por exemplo. Como? A gente combinamos. A gente combinamos, justamente, a gente combinamos de não morrer, né? Que eu tenho chamado, eu não sei nem se isso existe, né? E é o que eu chamo também para ler o texto de Carolina Maria de Jesus, essa gramática do cotidiano, não sei se isso existe, né? Mas essa gramática que se dá no falar, né? na dinâmica da fala oral. Se não existe, Conceição passa a existir agora. A gramática do cotidiano. Eu tenho usado muito, inclusive, já
Já tem até escrito, né? Falando sobre essa gramática. Quando eu falo de Carolina, eu sempre falo, né? A gramática do cotidiano, que é uma gramática que hoje está muito viva, né? Nos slams, nos raps, né? Exato, Quando o Emicida exato. diz, e a gente entende perfeitamente, é nós por nós, ainda aparece até com o Z. Isso. Isso tem uma força, eu acho que tem, pela própria dicção, entende? Que a dicção ela marca esse texto oralizado, isso tem uma força que o texto escrito não tem. Então, o texto escrito tem de correr atrás disso e nunca alcança. Exato. Né? Porque o texto oralizado, você tem um gesto, você tem tudo. Né? Uhum. O texto escrito, inclusive, você não está olhando no interlocutor, né? Você não está vendo a reação do que o outro está falando. Uhum. Então, eu quero isso tudo, esse modo de conceber a literatura, eu quero isso tudo incrustado no meu corpo. Obrigado, Conceição. Conceição, acabou, não tem mais tempo. Você gostaria de deixar uma mensagem para a gente? É a Uma mensagem mensagem, como uma mulher negra, escritora? olha, a mensagem que eu gostaria de dizer é que eu acho que cada vez mais as classes populares, cada vez mais as mulheres, elas precisam conceber a leitura e a escrita com direito, e se sentirem assim motivadas, convocadas a experimentarem também essas possibilidades, né? É o que eles falam do letramento, né? O letramento não é só você saber ler e escrever, é você saber utilizar nas práticas sociais ou utilizar nas práticas sociais essas possibilidades, né? Ou essas competências, né? Então, que nós saibamos usar, ou que sejam pessoas profundamente letradas, né? E o fato de você ter um conhecimento oralizado, isso não te impede de você ser uma pessoa letrada. Então, você navegar, usufruir dessas duas competências. Obrigado. Conceição, nós da FLIB estamos muito, muito, muito felizes por você ter aceitado o nosso convite. E a gente vai colocar aqui na nossa pauta que você volta um dia para a gente, pessoalmente. Conceição, muito, 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 muitíssimo obrigado. Lude, muito obrigado. Adorei, adoramos. Conceição, como eu aprendi com os poetas, eu só tenho flores para te oferecer. Obrigada, obrigada. Um Bom beijo trabalho imenso. para todos nós e que a saúde nos persiga, né?